Dá para aprender inglês com livro? E esses negócios desses cursos rápidos, que tal? Falo com você já já. Roda a vinheta. Tatvamasi Dessas coisas assim. Dá para aprender em. Quanto tempo leva para aprender uma língua? É um tópico que todo mundo geralmente me pergunta. Seja ela nova, antiga. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas promessas interessantes. Olha só. Grego em 3 meses. E não para não, é uma coleção, tá? Eu acho que eu tenho aqui grego em 3 meses, chinês em 3 meses, holandês em 3 meses. Mesma coleção. Mesma. Eu digo, mas dá pra aprender grego em 3 meses? Olha, primeiro, se você tiver motivação suficiente para ir da página 1 até a página 2 com total diligência, em 3 meses você pode até saber alguma coisa. Ele não diz que nível, né? Ele diz grego. Então, você deve poder chegar ao nível. Você vai falar com licença, quanto custa isso? Eu quero comer alguma coisa neste restaurante, ou coisas do estilo. Aqui vem a coisa interessante. Você vai perguntar assim, então você aprendeu grego em 3 meses? Não. Eu não tive motivação para chegar no final desse livro. Às vezes as pessoas vão. Eu acho que poucas pessoas. Eu queria de verdade. Se alguém já terminou este livro, me mostrar mesmo, terminei. Eu fui da primeira página até a última, fiz os exercícios, ouvi os áudios. E o que eu falo hoje? Então, eu queria saber na prática, alguém conseguiu fazer isso? Que o segredo de falar uma língua não é a língua. Eu posso mostrar grego, chinês, sei lá, alemão, francês. Você acha mais um aqui? Então a gente também tem. Esse aqui chega um pouquinho melhor. Russo conversacional em 7 dias. Eu gosto desse livro porque ele ainda é da antiga União Soviética. Então dentro dele tem uma série de atividades para serem feitas e divide a semana, tá? Divide a semana em quarta, quinta, sexta. Ele vai te guiando dia a dia. Você vai me dizer, então dá para aprender russo em 7 dias? Vamos lá. Embora de fato o livro traga isso de uma forma muito organizada, introdução, então quinta-feira, tenho que falar quinta-feira de manhã, aí aqui eu tenho quarta-feira, quinta-feira, sábado e vai terminar no domingo. Vai ser esses 7 dias. O problema aqui é a sua memória tem uma certa limitação. Por quê? Se você conseguir decorar todo o vocabulário apresentado, decorar, saber mesmo, se você to master, você consegue realmente usar tudo que você aprendeu. Você quase que se lembra tudo. Tem listas de vocabulário, tá, tudo bem, os números, Chest, Shen, Voshen, tá tudo certo. Mas aí a gente tem bebidas, Malacó, Limonade, Baikal, Fanta. Então a gente tem leite, refrigerante de limão, Coca-Cola, água mineral, enfim. Tem uma série de situações que de fato você até consegue, mas isso vai ser uma diligência muito grande. Você vai ter que assumir, você vai ter que quase que tirar folga de verdade, para que durante 7 dias você consiga estar conversacional. Eu gosto dessa palavra. Você consegue se virar. O problema aqui tem CDs. O problema aqui. Ai, quebrei. Não é o áudio.
depois ele fecha ainda na caixa. O segredo aqui não é o áudio, não é o livro, é a sua diligência. Ele está organizado para muita coisa, está funcionando, está aí organizado. Mas aí você vai aprender muita coisa. Se você tiver essa diligência, você vai ter uma boa diligência. E não acho que é só no mercado internacional, não. Esse aqui, embora seja português, Aprenda Alemão, quer dizer, essa edição é de Portugal, mas o autor, ele escreve em espanhol, não sei bem onde ele é. Aprenda Alemão em 7 dias. Esse livro também, vamos lá, vai pedir, além de diligência, umas coisas estranhas que você tem que cobrir aqui. Olha, deixa eu ver. Você cobre a palavra e vai revelando, enfim. Tem uma metodologiazinha própria. De novo, é um livro que usa o que a gente chama de mnemotécnica. Você vai aprender de forma fácil, um tanto de palavra, mas com a mesma facilidade que você vai aprender, você vai ter de recuperar. Você pode saber 500, 800 palavras, que ele até te dá bastante técnica de memorização, mais algumas frases que ele quer que você memorize, decore. Então ele tem o problema é somente, de novo, diligência. Se você tiver diligência por 7 dias, durante todo o tempo de consumir isso aqui, no tempo que ele quer, e eu quase que vou te dizer que esses 7 dias é quase 24 horas. Porque você precisa de muito tempo para, de fato, se for um idioma. Porque aí eles mudam, por exemplo, esse aqui, eu tenho esse aqui, uma coisa que existiu no Brasil, posso comentar esse material depois. Fale russo em 4 dias. Como assim? E esse? Gente, esse aqui é tão curto, 4 dias. Eu terminei ele. Inteirinho, de ponta cabeça. De ponta, da cabeça aos pés, da cabeça ao rabo, enfim, da primeira à última página. O problema é esse. Fale. Conheça, inicie, conversacional, nem isso não foi, tá? Aprenda a ler 4 dias. Aprenda a ler e aprenda algumas palavras em 4 dias. Mas existem promessas, entende? O mercado aceita tudo. Então tem aqui, ó, método garantido. E qualquer um outro também, são de editoras grandes. Esse aqui, por exemplo, é da editora Planeta. Essa daqui é da McGraw-Hill, também é confiável. E essa é a própria, é a Hugo, também. Mas e aí? E dá. Então, sabe qual que é o segredo? É a consistência. De fato, se você pegar um livro e estudá-lo de verdade, sem ficar se distraindo com outras coisas, pegar o seu dia inteiro e ter certeza de que você sabe 100% daquela lição, no primeiro dia, então você vai saber tudo. No próximo, tipo, de 3 meses, você vai ter mais tempo ainda de decorar cada coisa. Se esqueceu, volta. Mas você entende, você sabe todo aquele livro. Todo aquele livro. Porque aí sim você vai ter um conhecimento, vai faltar prática, tá? Claro, por exemplo, eu me lembro de um que nem tá aqui, é antigo, é daí de ouro, chamava Alemão Sem Mestre. Eu utilizei inteiro também, foi um que eu fui da página 1 à última página, não era mais, mas não tinha mais tempo para essas coisas, desenhava, fazia tabela de declinação. Eu terminei o livro inteiro e eu até peguei ele um dia, eu lembrava de tudo, se eu cobrisse eu lembrava de tudo, mas eu não tinha, aí sim, a prática. Naquele momento me faltava a prática, mas isso foi nos anos 80, 90 talvez. Então a prática é importante, mas o tempo, de novo, né, às vezes, quando a gente quer, no sentido de botar prioridade, as pessoas não treinam, por exemplo, quando vai ter um jogo olímpico, ou mesmo quando não vai, os dançarinos também, dançarino, ginástica artística, ou esportes, de uma forma geral, as pessoas treinam 8, 9 horas por dia. Treino profundo. Mas as pessoas não fazem a mesma coisa para o inglês. Se você treinasse o inglês 8 horas
profundamente como um ginasta, como um jogador de alguma coisa, já estaria falando um tanto de idioma o tempo todo. Por que você não tá? Porque exatamente eu não tenho prioridade para fazer exatamente isso. Né? Geralmente quando eu vou viajar, e aconteceu muitas vezes isso, eu usava essas coisas muito rápidas, fazia assim 4 dias, 5 dias muito intensos, usando tudo que eu podia. Eu até usava, eu até me virava em algumas viagens, mas graças àquela necessidade, e eu pude colocar em prática em seguida. Isso sim. Mas, e de novo, a gente tem que parar com uma coisa. Eu vou falar mais sobre o código B1, B1 Code, que a gente fica muito vidrado na ideia de falar como nativo. Então não, é a resposta não. Nenhum desses livros vai te levar a falar. A não ser que você de verdade faça o que eles querem. É tipo, a gente compra, mas realmente eu conheço muito pouca gente que terminou. Porque os livros que eu terminei. Por que você tem tanto livro que você não termina? Quem gosta de línguas é meio assim, a gente gosta de ter. É quase que parte é prazer de aprender, mas parte também é prazer de colecionar. Não vamos negar. Tá, teve aquela coleção da Simil enorme, eu tenho um orgulho dela, que também tem a Simil, Teach Yourself, e aí vai mais coisas. Então, se a gente de verdade seguisse o passo a passo, ao final, eu conheço poucas pessoas, por exemplo, que terminaram a Simil. Eu terminei um. Eu tenho vários, mas eu terminei um, de catalão. E sim, eu preciso de uma revisão, porque a gente pede a prática, mas eu fazia alguns testes online, eu cheguei ao nível B1, quase B2, até por causa do espanhol, enfim. Tem alguns fatores, consegui fazer no tempo que eles queriam. Nesses 3 meses, deu 6 porque se estendeu, eu não cheguei nos 6 não, então talvez tenha faltado alguma coisa. Foram os 3 para a primeira onda e não continuei a segunda onda. Assim, mil. É uma coleção que, deixa eu pegar, às vezes eu tenho pelo menos um aqui. Tem essa marca aqui. Assim, mil. Esse de chinês, eles vêm assim. O livro, o texto e os CDs. E de novo, nenhum deles traz nenhum segredo. Existe como utilizá-lo. Ele foi feito para ser utilizado assim, assim, assado. Então, quanto tempo vai demorar para você aprender inglês? O tempo que a sua motivação te fizer estudar muito, de forma consistente. Quando ele fala que russo conversacional em 7 dias, são 7 dias, e dentro do livro tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O livro tá de verdade 7 dias, de segunda a domingo. Esse especificamente não está tão dividido não, mas ele tem número de capítulos. Mas eu tenho um outro dele que divide exatamente os dias também, para dar 30 dias. Esse aqui tem um problema que ele não divide, então a gente tem quase que dividir por páginas. Então, se você tiver motivação para ir do início ao fim, eu te recomendo, por exemplo, o Assim de inglês, é fantástico. Se você tiver disciplina para seguir todos os dias. Tanto que, se você fizer inglês com um professor muito bom, todos os dias, você fala assim, eu não consigo fazer sozinho. Bom, você pode pagar alguém para fazer com você. Tipo, a pessoa vai se comprometer a fazer elas todos os dias, usando a Simil todos os dias. Mas ela precisa de um professor. Eu aposto o que você quiser, eu acho que a Simil também aposta que você vai chegar no nível B1, um pouquinho mais às vezes, se você seguir aquilo que tem que ser feito. O problema é que a gente não tem motivação. E essa coisa de separar muito. Criança, eu acho que é legal fazer espaçadinho, assim, faz uma aula de 25 minutos num dia, faz outra aula de 25 minutos depois. Adultos também eu recomendo só aula de 25 minutos. O nosso cérebro devaneia. Depois de 25 minutos começa a ficar blá blá blá. Acho que você não vai ter nenhum vídeo aqui, a não ser com a palestra, mas mesmo assim eu acho que deveria ser 25 minutos. 25 minutos é o tempo em que eu não me perco durante a conversa. Eu tô aí, eu continuo te seguindo, eu tô seguindo os meus raciocínios, eu já não tô mais devagando e nem divagando, porque
é um tempo perfeito. Então, criança 2 vezes por semana, 25 minutos, e um adulto, se você puder todos os dias, seria ótimo. Você não precisa de um professor, você precisa de um método. Então, tem professores que têm aulas gravadas para ser feitas todos os dias. Às vezes você não sabe o que fazer, mas você precisa de alguém, de um tutor, de um guru, para te mostrar o que fazer dia a dia. Tanto que a gente tem um programa que, se você fizer todo o que foi feito e você não aprender, você ganha um bônus para fazer de novo, ou você ganha treinamento para você fazer uma prova que você vai passar no nível X. Mas você tem que me mostrar que você fez exatamente o que eu te pedi todos os dias. O segredo, então, não é bem o método, é a constância deste método. Isso quer dizer todos os dias. Pensa que fazer, aprender, lidar com uma língua é a mesma coisa de treinar para o esporte olímpico. Quando você está no esporte olímpico, você tem um treino aí forte, muito treino. Seu treino acaba e você vai para academia ainda. Se você fizesse o mesmo com o inglês, você vai fazer um treino forte, você vai estudar inglês muitas horas, treinando, conversando, um método conversacional que seja em vídeo, mas que te force a falar o tempo todo. E depois ainda, você vai tipo num lugar, tipo academia, para que você consiga conversar com pessoas. Você pode entrar em algum chat da internet e conversar todos os dias, mesmo que erre. Se você tratasse o inglês como você trata a academia, quando você trata um treino, não deveria falar academia, só porque academia é como as pessoas às vezes tratam mesmo. As pessoas às vezes pagam academia e não vão, pagam inglês e não vão. Elas se parecem em muitas coisas, mas você faz um esporte olímpico, por exemplo, e esse esporte olímpico requer muito treino, você vai ter que treinar muito. E as pessoas boas fazem isso. Os bons musicistas que tocam bem um instrumento mais complexo, como o piano, o saxofone, alguma coisa assim, os profissionais sabem que precisa de muita prática, ou muitos anos, né? Porque afinal de contas você também pode aprender, as pessoas aprendem, né? Depois de 27, 10 anos, a pessoa vai aprender, mas mais devagar. Porque a pessoa não tem aquela necessidade, aquele treino. Tipo, vamos treinar para as Olimpíadas, vamos treinar para fazer a prova X. Então, ter uma meta real, querer. Eu só não falo mais porque eu sou preguiçoso. Só. Eu aprendo com uma facilidade? Talvez, mas nada agora me dá uma motivação maior. Tá, eu tenho aprendido algumas, mas não como eu devia. Não como eu deveria fazer da forma intensiva que eu acho que deve ser feito. Porque eu não estou com pressa. Então, quando a pessoa quer pressa, eu vou te falar, tem como aprender com pressa assim. Você vai aprender, você vai se virar, mas você vai ter que ativar isso de alguma forma. E eu duvido que você vai terminar isso. É aquela coisa de que a gente começa a ler um livro, mas quando a gente compra livro usado, por exemplo, de idiomas, você percebe que se não for livro de escola, livro que a escola vai do início ao fim, mas aí é uma outra história que tem uma falha no sistema, mas um livro de autoestudo, pensando da primeira página e até a última, eu conheço muito pouca gente que vê isso, e nos sebos a gente percebe isso. A gente compra um livro usado e só tá sujinho, só tá gasto até a lição 10. Depois do seguinte a pessoa já desistiu do curso. Se você pesquisar algum desses livros aqui que eu falei, algum qualquer, do estante virtual, no Mercado Livre, em qualquer lugar, você vai perceber que mesmo o livro usado não preocupa muito, não. Raramente, a não ser de novo que seja livro adotado por alguma escola, a escola vai ter o finalzinho, mas livros de autoestudo, ele não vai terminar. A pessoa vai estar ali no iniciozinho gasto. Aqueles antigos cursos de idiomas Globo. Você vai achar muito mais dos versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Porque poucos chegaram, compraram afinal, muitos compraram até lá em cima do outro lado. Posso falar sobre eles também. Funcionam desde que você compre todos, que você faça todos. A coisa do semanal ajudava, mas enfim, o tempo, de novo, vai depender de quanto você está disposto a encarar o inglês como um treinamento olímpico. Tipo, você quer fazer uma prova internacional de nível pré-intermediário, que é o B1,
depois eu vou gravar um vídeo sobre o B1, que é o nível que você precisa, que todo mundo devia ter. Vai ser a sua meta, e você vai pensar aí quanto tempo você quer chegar nisso. E se você de verdade pegar isso todos os dias, como se fosse um esporte, vai funcionar. Então não vai ser o método, não vai ser nada. Alguns métodos podem ser mais prazerosos, mas não é bem o método. É ir com consistência do início ao fim e ler e saber cada palavra daquela página, não deixar para depois. É como um livro. Eu não pulo páginas de um livro, mas a gente pula palavras quando a gente está aprendendo. Então é saber 100%. O desafio não é fazer. O desafio é fazer até o fim com consistência. E quanto tempo você precisa para fazer isso? Isso é que você que vai me responder. E aí, quantas horas por dia você consegue estudar o idioma de forma organizada, seguindo as instruções de alguém que já chegou lá ou alguém que escreveu sobre isso? Responde aí nos comentários. Próximos encontros a gente fala sobre outras coisas. De vez em quando eu vou passear por aqui, de vez em quando eu vou estar em outro lugar. Depende do dia, depende do ânimo, depende do tema. E namastê, te vejo na próxima. Tattvamasi so